Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam descansando, que vocês não estejam se expondo a riscos, porque o negócio tá ficando bem sério, tá? Essa aula aqui eu já tinha programado para dar para vocês essa semana. Esses slides já estavam prontos. E como nós estamos nesse período de isolamento, então eu estou gravando por cima dos slides um áudio para explicar para vocês essa matéria, como se nós estivéssemos na sala de aula, ok? Vamos por partes, vamos com calma e qualquer coisa vocês podem falar comigo lá pela plataforma do Positivo On. Então, o assunto que nós trataremos será sobre os fósseis, que vocês verão mais para frente, que são os restos de seres vivos que viveram há milhões e milhões de anos atrás, tá? Eles estão dentro do conteúdo das rochas que nós vimos semana passada. Então, primeiro de tudo, onde que nós encontramos esses fósseis? Nesse tipo de rocha aqui. Relembrando, nós temos três tipos de rochas: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As sedimentares são aquele grupinho de rochas que elas são formadas pelo acúmulo de sedimento ao longo dos anos. Sempre que vocês observarem um monte, vamos dizer assim, onde tem essas rochas, nós veremos essas linhas aqui, ó, tá vendo? Esse tipo de linha nos indica que essa rocha é uma rocha sedimentar. Aqui do lado nós temos exemplos dessas rochas: o argilito, o arenito, o calcário conquífero, o carvão, a areia. Lembrando que é como eu falei para vocês, a diquinha de que esse tipo de rocha, se você dá uma esfregadinha nela, ela esfarela, tá? Então, dentro dessas rochas, nós podemos encontrar esses fósseis. Então, o que é que são esses fósseis? São restos ou vestígios de animais, plantas e micro-organismos que estão aprisionados, ou seja, estão dentro desses sedimentos, dessas rochas sedimentares. Lembrando que os micro-organismos são aqueles seres vivos que nós não enxergamos, eles são microscópicos. São as bactérias, os vírus, os protozoários, tá? Esses fósseis, eles podem aparecer na forma de moldes, de pegadas, de rastros que o animal deixou, que a planta deixou, ou até mesmo de partes do corpo desse ser vivo. Então, nós temos aqui, por exemplo, um crânio de dinossauro. Aqui nós temos uma parte do corpo dele que foi fossilizada. Esse animal aqui, ele é bem antigo, ele era um inseto bem grandão e ele é chamado trilobita. Ele não existe mais, a raça dele, né, a espécie dele, foi extinta. Mas esse é um exemplar daquele inseto que existia antigamente. Aqui nós temos uma libélula fossilizada, sim, de milhões e milhões de anos atrás. E podem observar aqui nós temos um inseto que não tem osso, mas que, graças ao tipo de sedimento, ele conseguiu ficar ali a impressão dele. Temos aqui também um fóssil de uma planta, para vocês verem que as plantas já existiam, tá? Nessa época aí. E não, gente, não estamos falando apenas da época dos dinossauros, tá? Existem seres vivos na Terra há muito e muito tempo antes dos dinossauros existirem. Os dinossauros são apenas uma partezinha pequena da era geológica, uma partezinha da vida da Terra, tá bom? Então aqui nós temos esses exemplos de fósseis. Percebam que não é um animal em si, já é uma parte dele, ou né, no caso do trilobita, ele todo, mas que já virou rocha. Virou rocha ou virou talvez, né, aqui no caso, um desenho da rocha. Então, como esse fóssil é formado? Lembra que eu expliquei para vocês a questão de como que a rocha sedimentar é feita? Que existiam alguns tipos de sedimento, que eu falei que era terra, poeirinha, restos de matéria orgânica, areia, que estavam vindo da terra pelos rios e chegando nos mares. Olha só como é que acontece quando ele chega no mar.
ele vai se depositando, ou seja, ele vai se abaixando ali no fundo, e conforme vai chegando mais e mais desse sedimento, essa camada vai aumentando e ela vai se compactando. Quando ela se compacta, ela fica dura e ela vira uma rocha. Esse peixinho que estava vivo, feliz, alegre e contente, depois que ele morre, ele é coberto por esse sedimento. E aí é que ele entra no processo de fossilização, tá? Lembrando que isso aqui, essas camadas, elas demoram muitos e muitos anos para serem formadas. Esse peixinho aqui não viveu na mesma época desse, tá bom? Essa parte aqui, gente, não cai na prova, mas é interessante de saber, tá? Existem alguns tipos de fósseis que nós podemos encontrar. Então, o primeiro dele é a moldagem. Essa moldagem é quando o corpo, geralmente do animal, fica impresso na rocha. Então, como é que isso acontece, professora? É assim. Tá vendo que parece que ele só chegou ali, deu a marquinha dele e saiu? Então, esse é o tipo moldagem. Parece igual quando o carimbo da professora, que a professora passa lá para fazer o visto da tarefa. É tipo isso, tá? Aqui nós temos outra impressão, no caso não é de um animal, é de uma planta. Mas como eu falei, é mais comum ser em animais, por isso que tá animal aqui em si, tá, gente? Aqui é uma foto que eu mesma tirei quando eu fiz um trabalho de campo, tá? Na faculdade, sobre paleontologia, que é o estudo dos fósseis. Isso aqui é uma tampa de caneta, para vocês verem como é bem pequenininho, tá? Isso aqui é uma moldagem de um molusco que existia antigamente, da concha dele. Outro tipo que nós temos é a mumificação. Esse, acredito que a maioria de vocês já tenha visto. É quando um ser vivo é preservado em materiais como o âmbar ou o gelo. No caso aqui, quem já viu o Jurassic Park já viu isso aqui. Aqui a gente tem uma seiva de árvore que com os anos se passando, ao longo de muito tempo, ela se fossilizou. Só que dentro dessa gotinha da seiva, nós tínhamos um mosquito. Então ele aqui dentro ficou preservado. E aqui desse lado nós temos um mamute que estava preso no gelo, um filhotinho de mamute. Ah, professora, mas ele está sem pelo. Claro, né, gente? Depois de tantos e tantos anos, não ia ter pelo mesmo. Outro tipo que a gente tem, então, é a mineralização. Quando partes duras do animal, geralmente o mais comum é a concha, mas também temos unhas e ossos, são substituídas por minerais. Então, o que que acontece? Essas partes, elas já são bem duras e também a gente chama isso de calcificadas. Elas têm cálcio dentro delas, que é um elemento químico que vocês já devem ter ouvido muito a mãe e o pai de vocês falar para vocês tomarem leite, para vocês conseguirem ter mais cálcio nos ossos, né? Então, esse mineral, ele faz com que seja bem fácil a troca desse cálcio com os minerais das rochas. Então, essas partes duras, elas conseguem ficar como se fossem impressas aqui. Então, aqui, é claro, dá pra ver, né? Mas temos uma concha, de novo a tampa da caneta, ó. E aqui a gente tem um osso. Sim, gente, esse tamaninho é um osso. É um osso de um dinossauro que existiu aqui no Paraná há milhões e milhões de anos atrás, quando aqui era um oceano. Aqui no Paraná era um oceano chamado epicontinental. Era um oceano em cima do continente, tá? E aí existia esse dinossauro que está aqui, que é bem pequenininho. Então, o último tipo que a gente tem é esse aqui das marcas, quando na verdade o que está ali não é o animal em si, mas é quando ele passa em algum lugar e que fica registrado que ele passou. Aqui nós temos a pegada de um animal e aqui nós temos rastros de um verme. Sim, gente, verme que andava na terra. Era um lugar que chovia muito aqui. Essa foto aqui foi eu que tirei. Era um lugar que chovia muito. Então sempre ficava com lodo, né? Ficava com lama. Conforme o verme passava, ia dando essas impressões que ficaram na rocha até hoje, tá?
Esse aqui é o martelo que a gente usa quando vai nessas viagens a campo para poder tirar o fóssil de dentro daquele paredão, igual vocês viram nos slides lá da rocha sedimentar. Agora um extra para vocês, que é da questão dos dinossauros, que nós sabemos que é o que mais causa interesse quando a gente fala de fóssil. Então aqui saiu na revista Veja, isso aqui é um print da minha tela do computador, mostrando que em uma revista super conceituada no meio científico, chamada Science, eles publicaram esse estudo confirmando que o meteorito foi quem causou a extinção dos dinossauros, tá? Então, essa é uma matéria da Veja falando sobre esse artigo científico. Aí aqui na matéria tem essa foto desse dinossauro. Então, esse aqui que é o nosso assunto extra, que seria a extinção dos dinossauros. Lembrando, então, que ele é um artigo que foi publicado nessa revista aqui, chamada Science, em 2013. O título do artigo, ele está em outra cor e sublinhado, porque se vocês apertarem com o Ctrl e com o mouse em cima dele, clicar, vocês conseguem ir direto para o artigo lá da revista Science. Só cuidado, gente, que ele está em inglês, mas quem tiver interesse de ler, fica à vontade, ele é bem bacana. Então, olha o título. Escalas do tempo de eventos críticos sobre o período Cretáceo. Uma genética da paleontologia, para podermos identificar o que aconteceu ali, tá? Esse aqui é o nome de quem fez a pesquisa. Todos eles fazem parte da Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos. São todos professores dessa universidade e pesquisadores, tá? Todos eles trabalham com isso, que é a área que, como eu já falei o nome, paleontologia. Essa área, ela é específica para conseguir estudar os fósseis, estudar a vida que existia há milhões de anos atrás. Então, o que é que nos diz esse artigo? Primeiro de tudo, que teve um meteorito que caiu nessa cratera aqui, lá em Yucatán, no México. Essa cratera, ela tem hoje 177 quilômetros de largura. Lembrando que 177 quilômetros são 177 mil metros. Então, é meteorito porque é pequeno, imagina um grande, né? Tamanho desse negócio. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá nessa cratera e utilizaram uma técnica de datação de alta precisão. Isso quer dizer o quê? Que eles foram lá, pegaram rochas e mediram a idade dessas rochas. Como que eles fizeram isso? Analisando a quantidade de argônio e potássio nas rochas. Fazendo isso, eles conseguem estimar quantos anos essa rocha tem, tá? Então, ó, eles analisaram essas rochas que foram formadas no mesmo período que a extinção dos dinossauros e também algumas depois da queda do meteorito. Por que é que eles fizeram isso? Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 40 anos atrás, surgiu essa teoria de que quem tinha extinto os dinossauros era um meteorito. Lembrando que teoria em ciência não é algo que alguém achava. É algo que foi pesquisado por muitos e muitos anos e que se reuniu muitas provas sobre, tá? Porém, foi uma teoria científica muito questionada por causa das técnicas de datação da época, que não eram tão boas. Então, várias e várias técnicas existiam. E essas técnicas, umas eram boas e outras não. Conforme iam se fazendo os testes, iam dando muitas e muitas datas diferentes de quando esse meteorito caiu. Então, era muito questionado se realmente era o meteorito que tinha causado essa extinção. Por isso que foi feito esse estudo, para falar assim, ó, então vamos lá, agora nós temos uma técnica muito boa, vamos ver se é verdade. E olha só o que é que o autor principal, que é o Paul Ring, falou. Demonstramos que esses acontecimentos são muito próximos, razão pela qual sabemos que o impacto teve um papel maior na extinção dos dinossauros.
Quando ele fala que teve um papel maior, é porque ele não foi o único, tá, gente? Não foi somente o meteorito que caiu que extinguiu os dinossauros. Além disso, no mundo estavam existindo vários fatores que também ajudaram com isso. Por exemplo, as fortes erupções na Índia, vulcões que estavam entrando em erupção, alterando o clima do planeta. Além disso, tínhamos longos períodos de frio intenso. E o planeta, gente, nessa época era quente, até mais quente do que é hoje, tá? Então, com isso, vários ecossistemas, eles se extinguiram. Por quê? Um ecossistema, ele se mantém a uma variação de temperatura constante, geralmente de 5 a 10 graus. Se está mais próximo dos polos, essa variação é maior, mas os animais e plantas e seres vivos de lá estão acostumados com essa variação. Se nós temos, por exemplo, igual nos trópicos, aqui perto da linha do Equador, uma variação que é no máximo de 10 a 15 graus e começa a variar por causa do frio a 30, 40 graus, esses animais, essas plantas, esses seres vivos não sobrevivem, tá? Então a gente já estava passando por isso, por esses dois fatores que foram bem decisivos e ainda por cima caiu esse meteorito. Lembrando que quando esse meteorito caiu, ele levantou uma nuvem de poeira que cobriu praticamente o mundo inteiro, tá, gente? Então, não só o impacto que fez com que tivesse essa morte grande dos dinossauros, mas também por causa dessa nuvem que recobriu a Terra. Aí vocês podem estar me perguntando, mas afinal, professora, todos os dinossauros morreram por causa desses eventos? Na verdade, não, gente. Porque existia um grupinho bem especial dos dinossauros que eles eram classificados como dinossauros alados. Esse tipo de dinossauro era assim. Aqui não dá para entender muito, né? Porque esse é um fóssil. Mas já vou mostrar um desenho para vocês, olha só. Sim, gente, isso aqui era um dinossauro. Ele é chamado Archaeopteryx, tá? Ele era um dinossauro, mas percebam que ele tem muitas e muitas características de uma ave. Penas, bico, esse pé que é bem característico de uma ave, tá? Voa, tem asa. Então, esse grupinho dos dinossauros alados, assim como, por exemplo, o nosso pterodáctilo, olha o fóssil dele. Dá para ver claramente que isso aqui é uma asa, né? Para quem não está enxergando muito bem, nós temos a foto. Esse aqui é o famoso pterodáctilo, tá? A imagem dele. Esse grupinho de dinossauros foi quem começou a se evoluir e se tornou o que hoje nós conhecemos como as aves, tá? Então, para responder aquela velha pergunta, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo, porque esses camaradinhas aqui de trás, eu tentei voltar, mas não consegui, mas esses camaradas aqui de trás, que eram dinossauros, ou seja, eram répteis e não aves, já botavam ovo. Então, o ovo surgiu muitos e muitos e muitos anos antes da galinha. Mas elas são os nossos descendentes dos dinossauros. Foi o único grupo que conseguiu sobreviver a todas essas catástrofes, porque eles conseguiam voar e migrar quando essa situação não estava boa para eles. Bom, gente, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Lembre-se de se proteger, lembrem-se de não ficar entrando muito em contato com outras pessoas, ficar o máximo possível dentro de casa. Até o nosso retorno.